Fala pessoal, aqui na tela do meu computador eu vou mostrar para vocês como eu faço os testes dos meus criativos, tá? Hoje eu resolvi aqui fazer alguns testes com novos criativos que eu fiz e pensei por que não gravar esse conteúdo para vocês de uma vez, né? Então já deixa o seu like, inscreva-se nesse canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo por aqui, porque é muito importante. E se você for novo por aqui ou nova, comente o que achou desse conteúdo, dê uma passada nos meus vídeos. Talvez eu consiga agregar algo de valor na sua vida aí em relação aos anúncios, em relação a vendas online, tá ok? Então, dando continuidade, pessoal, é o seguinte. Dentro do Facebook Ads, eu sempre faço os meus testes de criativos da seguinte forma, tá? Eu subo uma campanha de conversão, lógico, eu subi uma campanha de conversão para um produto já validado, estruturado, que normalmente vende, e basicamente eu preciso ter novos criativos para manter esse produto vendendo diariamente, no perpétuo. O que significa isso? Perpétuo significa que eu vendo todos os dias ali esse produto, né? Eu vendo ali ele todos os dias, fazendo novas campanhas, novas ofertas, né? Então, eu preciso manter ali uma consistência, né, de criativos diariamente sendo feitos para fazer testes. E eu basicamente faço teste com campanha de conversão mesmo, de compra, né? Com evento de compra. E essas campanhas que eu subo para testar, que na verdade eu subo uma ou duas no máximo, porém dentro dessas campanhas tem vários conjuntos, tá? Os conjuntos vai de acordo com a quantidade de criativos que você fez ali no dia. Vamos supor que, igual eu fiz ontem 5 criativos que eu ia testar hoje aqui com vocês, agora eu tô testando. ah, esses 5 criativos de uma vez só. E para mim testar, normalmente eu subo uma campanha de venda, uma campanha de conversão, que no caso é essa aqui, ó, teste de criativo. E como eu disse para vocês, eu criei 5 criativos, então tenho que testar esses 5 criativos para descobrir qual que vai vender e qual que vai ter algumas métricas mais baratas, tá? Essa campanha aqui tá rodando há menos de uma hora praticamente, tá? E já fez uma venda, né? Eu já posso ter uma noção aqui mais ou menos de qual criativo que praticamente vai ganhar sobre os outros que eu criei aí, tá ok? E é o seguinte, pessoal, eu já tenho aqui um criativo praticamente que validou já, né? Saiu uma venda aqui por R$ 4 essa venda. E basicamente eu vou copiar esse criativo e fazer novas campanhas por cima dele. Tá? A gente pode ver que ele sobressaiu em cima de outros criativos, né? Eu fiz 5 criativos, então eu subo uma campanha de conversão com 5 conjuntos e dentro de cada conjunto um criativo, né? Do qual eu criei. Aqui em conjunto, né? Vocês podem perceber que o conjunto que está saindo mais as métricas, né? Tá saindo mais venda, mais barato, né? E também mais cliques. É o criativo que saiu à venda, né? Aqui, ó, o criativo aqui, a campanha de teste, eu sempre subo o CBO, porque aí eu subo o orçamento na campanha e o Facebook distribui o orçamento no conjunto que tiver a melhor métrica, né? Que tiver ali o melhor engajamento, que o público que estiver vendo o meu anúncio se interessar mais. Então, eu subi CBO, uma campanha de conversão, com 5 conjuntos, que dentro de cada conjunto tem um criativo que eu quero testar, para ver qual que vai se sobressair em cima um do outro, tá? Aqui eu posso perceber que o conjunto 2 se sobressaiu em cima dos outros conjuntos. E eu já descobri aqui qual é o anúncio que eu posso estar duplicando e fazendo minhas vendas, tá? Em tão poucas horas, eu já descobri um criativo bacana, tá? Esse criativo tá tendo um CPC muito barato em relação a todos, né? Tá muito barato esse CPC. E em relação ao CPC também de custo por link, né? Por clique no link ali, que clicou no botão, foi pro link para a página, tá barato também, ó, 19 centavos. Um CTR acima de 2, tá ótimo, tá muito top. E em menos de uma hora aí já pegou aí 46 cliques, né, pessoal? Então tá bem interessante mesmo, tá? E saiu uma venda, que é o mais importante das métricas. Aí, bacana, Vanessa, você descobriu o criativo, você testou o criativo,
Você roda aí durante umas 24 horas? Sim. Eu rodei aqui 1 hora, já descobri um criativo bacana, já vou duplicar ele, mas eu vou deixar os conjuntos rodando aqui durante 24 horas para fazer um teste mais otimizado, um teste mais fiel, né? Um teste que eu vou ter certeza que realmente é aquele criativo que ficou bacana ali pra gente, tá bom? Então tem que deixar pelo menos 24 horas rodando. Rodou 24 horas, você já teve a certeza, concluiu a certeza que é aquele criativo ganhador, vencedor ali que tá saindo venda, né? No caso, aqui, ó, o conjunto 2. Eu já sei que ele é bacana, porque em menos de 1 hora ele já tá rodando muito bem aqui, já saiu uma venda, já tem vários cliques, né? Então já tá se performando muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou acessar esse conjunto 2, onde tem o criativo vencedor, né? Esse anúncio aqui, para criar novas campanhas com ele. O que eu faço? Eu clico nele aqui, ó, venho em prévia, compartilhar, publicação do Facebook com comentários, tá? Olha só que bacana. Eu venho aqui em turbinar publicação, tá? E aqui no canto de turbinar publicação tem um ID aqui, ó, tá? E esse ID eu vou copiar. Copiei esse ID, volto no gerenciamento aqui de anúncio, tá? Muito simples mesmo. E o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, ó, criar campanha, venho em vendas, tá? Escrevo o nome de uma campanha aqui, vou colocar campanha 2, porque já tem uma campanha criada ali com campanha 1, vou colocar Bripe, porque é o produto da Bripe. E eu vou colocar aqui, ó, cópia, anúncio, tá? Pra ficar mais organizado, tá bom? Pessoal, é dessa forma, não tem segredo, tá? Vou colocar anúncio não, vou colocar... Deixa assim mesmo, cópia. E aqui eu coloco, né, posso colocar XX1, colocar ZZ1 aqui, só para diferenciar os nomes, ok? Continuar. Vem aqui campanha de vendas manual, bacana. Dou continuidade, né, avançar. Vou avançar aqui, vou usar um pixel que eu já tenho aqui bem aquecido, um pixel muito bom, esse pixel meu. Vou clicar aqui em mais, vou adicionar cliques nos últimos um dia também. Aqui eu sempre coloco um valor quebrado ou o valor da comissão. Vou colocar o valor da comissão, tá? O que é valor quebrado? Normalmente o Facebook já vem assim, né? R$20. Valor quebrado é quando você coloca 77 centavos, quando você coloca 13 centavos, quando você coloca um valor diferente aqui, tá? Tipo quebrado, um valor quebrado. Mas eu gosto de colocar o valor da comissão normalmente, tá? Descer aqui, mudar as configurações originais, tá? Usar as configurações originais. Ótimo. Aqui, pessoal, é o seguinte, eu sempre gosto de usar, ainda mais quando como eu disse para vocês, o pixel já está aquecido, o pixel já está top, eu subi um público semelhante às pessoas que têm comprado esse produto. Então, eu vou usar um público semelhante aqui em público personalizado e vou excluir o público que já comprou, tá ok? O público que já comprou, eu não quero que apareça esse produto novamente para eles. E quero um público semelhante àquelas pessoas que já compraram. Ficou bacana, hein? Deu para entender? E a idade, eu sempre deixo a idade que normalmente eu costumo vender mais. O Facebook mesmo entrega essas métricas pra gente de acordo com o que vai sair nas vendas. A gente vai lá em relatórios de anúncio, dá para você perceber as métricas bem maliciosamente, de forma que você consiga escolher exatamente dentro das suas novas campanhas para onde o seu orçamento vai, para qual público, para onde que você quer que o Facebook entrega os seus anúncios. Então é importante demais. Se você tem uma conta de anúncio aí que foi banida, que foi bloqueada, o que você está rodando há muito tempo, volta lá, vê os relatórios, vê onde que está se performando mais, se é no Instagram, se é no Facebook, qual a idade de público, qual gênero, a localização, qual o direcionamento detalhado mais interessante para você adicionar na sua campanha, que você consegue ver através dos relatórios dos seus anúncios, onde você consegue ter as métricas mais baratas e vender mais. Tá ok? Para mim, funciona sempre público aberto. Público aberto que eu falo é o direcionamento aberto com público feminino, né? E com essa idade aqui. Gosto de deixar no Brasil para Bripe, porém, quando eu vendo através da Hotmart, através de outras plataformas que tem uma facilidade a mais de selecionar uma moeda diferente, aí eu coloco para o mundo inteiro e coloco o idioma brasileiro. Mesmo estando no Brasil, eu sempre coloco o português Brasil para anunciar aqui, tá?
Porque meu produto é um produto que tem um canal de atendimento automático e esse produto especificamente, ele tem que ter ali uma pessoa realmente que entende do idioma brasileiro, né? Então eu sempre adiciono esse idioma aqui padrão aí, tá bom? Se você vai usar um outro produto com uma linguagem diferente, um idioma diferente, você coloca o idioma daquele produto, tá? Para o Facebook não ficar gastando muito orçamento para buscar as pessoas com o idioma adequado ao seu produto, as que vendem, tá? Então aqui em dispositivos, posicionamentos, eu deixo posicionamentos manuais e gosto de deixar somente para celular. Tiro as opções aqui abaixo, tiro a página inicial explorar do Instagram, tá? Deixo o Instagram e Facebook. Tô fazendo um vídeo bem rápido porque eu tô fazendo aqui uma campanha já para mim já, tá, pessoal? Então, vocês, basicamente, se você quer acompanhar e quer fazer no passo a passo, é só você deixar o vídeo mais lento, tá? Basicamente, o teste de criativo eu já mostrei para vocês como eu faço. Uma campanha, 5 conjuntos, dentro de cada conjunto o anúncio que eu criei. Se você criou 7 anúncios, uma campanha com 7 conjuntos e dentro de cada conjunto o anúncio diferente do qual você vai testar. Os 3 anúncios que sobressair é os anúncios validados. Se tem um anúncio específico que sobressaiu muito acima dos outros anúncios, é ele que é o validado. Então você vai praticamente copiar o ID dele ali do anúncio mesmo e subir, ou subir uma nova campanha com aquele anúncio mesmo ali validado, fazer um dark post bacana, tá? Para quem não sabe, dark post e quiser entender mais sobre o assunto, eu tenho o método RBW, que é muito completo, tem um grupo lá no WhatsApp onde a gente troca um network bacana, tira dúvidas, que provavelmente você vai te ajudar bastante, você aí, tá? E se você é novo nesse mercado digital, nesse marketing digital, se você é iniciante, completamente iniciante, eu não recomendo o meu método, que eu gosto mais como posso dizer, de explicar, assim, para as pessoas que já têm um conhecimento básico ali, porque não é para iniciante, tá? Então, dando continuidade, eu estou adicionando uns posicionamentos aqui certinho. Eu vou tirar os posicionamentos que eu não quero. Eu deixo Instagram e Facebook, feed. Tirei a página inicial explorada do Instagram. Deixei esses aqui mesmo também nos stories e reels, tanto do Face quanto do Insta. E deixo esse aqui também, ó, vídeos do nativos, tá? Vídeos nativos aí, em sites que tem parceria com o Facebook e consiga anunciar lá dentro desses sites ou aplicativos. Aqui em dispositivos móveis, esse produto especificamente, eu gosto de deixar somente anúncios para Android, porque ele funciona melhor, tem um checkout mais customizado, converte mais barato, o atendimento que é criado numa plataforma chamada Typebot funciona melhor para celulares Androids, então eu deixo somente para celular Android aqui. Porém, vende também em celulares iPhone, tá? Não tô com preconceito nenhum em relação a isso. Única coisa que eu tô falando é que sai mais barato as vendas através de dispositivos Android. Se você tem um orçamento bacana para investir realmente ali no seu anúncio, vender bacana mesmo, bastante mesmo, você pode deixar simplesmente celular e os 2 sistemas operacionais aí, sem problema nenhum, tá bom? Então, avançando aqui, vou selecionar a página que eu... Vou selecionar a página não, né? Eu já tô com o ID do anúncio, então vou duplicar aquele anúncio. Eu vou vir aqui, ó, em usar publicação existente, tá? E vou inserir a identificação aqui, ó. O código que eu copiei do anúncio, tá? Ótimo. O que eu vou fazer agora? Vou descer aqui, tá? E vou praticamente colocar um parâmetro nesse meu anúncio. A origem da campanha, campanha ID, e aqui meio da campanha, etc ID, e conteúdo da campanha AD ID, tá ok? Apliquei. Aqui, você fazendo esse parâmetro certinho, assim, da forma que eu fiz, o Facebook não vai marcar vendas, conversões em campanhas erradas. Quando você não faz esse parâmetro aqui, o Facebook pode bugar às vezes, tá? É normal, a internet buga, a internet dá erro às vezes. Então, o que acontece? Às vezes, você acha que está saindo venda em um anúncio, mas está saindo em outro, né? Porque você não marcou o parâmetro aqui da forma correta, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em publicar e a campanha vai ser publicada, tá bom? Publicou a campanha, pessoal, é só aguardar a campanha ser ativada e partir pro abraço, tá? Porque você já descobriu o criativo validado, o criativo que vendeu. Você praticamente terá simplesmente que copiar, colar o que tá dando certo para você, tá bom?
Então, bacana, Vanessa. Você só faz isso? Sim, faço isso. Depois eu vou melhorando, colocando o Dark Post, como eu disse pra vocês, otimizando, aumentando, abaixando orçamento. O que mais? Eu duplico mais as campanhas. E também, principalmente, deixo o remarket ativo, tá? O que é remarket? Você vai criar 2 públicos personalizados. O público que comprou o produto e o público que fez o page view, que chegou lá no checkout, né? Initiate checkout. Você faz esses públicos. Aí você sobe o anúncio para o público de initiate checkout, né? E exclui o público que comprou. Esse é o remarket. As pessoas que já chegou lá no seu carrinho, já ia comprar o produto, não comprou, elas vão ver o anúncio de novo e vai, talvez, compra de novo. Ou compra de você ali porque ela não comprou anteriormente. Mas as pessoas que já compraram, elas não vai ver o seu anúncio. Então fica bem interessante você fazer isso aí direitinho, você sentar no seu computador e sentar na sua mesa, na sua cadeira e fazer o que tem que ser feito e fazer certinho, escolher tudo o que o Facebook tem que fazer para você ter sua liberdade, tá? Você sentou aqui, fez os seus anúncios, validou tudo certinho, configurou tudo certinho, você pode sair tranquilamente aí pra rua, fazer o que você quiser que vai estar performando do jeito que você configurou, tá? Por isso é importante, quando você for subir sua campanha, você esquecer de tudo e fazer a sua campanha da forma mais linda possível, tá? Da forma mais perfeita possível, para você depois simplesmente, você só vai entrar na sua campanha de novo só para baixar, aumentar o orçamento, baixar, aumentar o orçamento. E também, lógico, novos criativos sempre. Tá bom, pessoal? É dessa forma que eu faço meus testes de criativos. Eu criei 5 criativos, então eu fiz uma campanha com 5 conjuntos dentro, ó. 5 conjuntos dentro e dentro de todos esses 5 conjuntos, as mesmas configurações e dentro de cada desses conjuntos, o anúncio que eu criei, o criativo diferente um do outro, com as mesmas headlines, a mesma URL, os mesmos títulos, tudo certinho. Só o criativo que é diferente. O criativo que se sobressair em cima um do outro, o que dá mais certo, o que te trazer venda, é o criativo validado. Você vai pegar ele, vai criar novas campanhas com ele, vai duplicar, duplicar, duplicar e assim vai fazendo suas vendas, tá bom, pessoal? Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva-se nesse canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui. Valeu! E fui!